Vamos continuar trabalhando o tempo composto? Vamos lá. Antes de começarmos a conjugação, vamos lembrar. Tempo composto, ter, haver, mais particípios. Esquece isso não, tá certo? Vamos embora, vamos conjugar verbos, material. Então, eu tenho, retomando, presente, eu estudo. Pretérito perfeito, eu estudei. Pretérito perfeito composto, eu tenho estudado, não esquece, retoma o presente. Pretérito imperfeito, eu estudava. Pretérito mais que perfeito, eu estudara. Pretérito mais que perfeito composto, retoma, não esquece, retoma ou pretérito imperfeito, então eu tinha estudado. Recebendo a flexão apenas o verbo auxiliar. Continuando. Futuro do presente, então eu estudarei. Futuro do presente composto, retomada ao futuro do presente, então eu terei estudado. Futuro do pretérito, eu estudaria. E retomando, futuro do pretérito composto, retoma aí, então eu teria estudado. Perfeito. A mesma coisa vai acontecer quando nós trabalhamos o modo subjuntivo, não é? Não esquece. Eu aprendo os elementos base. Eu aprendo presente, pretérito imperfeito e futuro do pretérito. Mas eu também tenho o tempo composto nessas construções. Então, eu preciso aprender por quê? Existe uma construção chamada de correlação verbal. Então, eu vou necessitar entender quando é que um verbo está daquela forma e conjugado daquela forma para que eu possa aplicar um outro verbo para que exista aí a correlação, tá certo? Mas também, agora, como é o modo subjuntivo, nada de pânico. É muito fácil, do mesmo jeitinho. É só retomar o termo que está acima. Vamos começar? Conjugação verbal. Vamos ver. Formação do tempo composto, modo subjuntivo. Presente, e que eu estude. Pretérito perfeito composto. É só retomar, tá certo? Que eu tenha estudado. É só retomar. Olha só. Pretérito imperfeito. Se eu estudasse, retoma. Pretérito mais que perfeito composto. Retoma. Se eu tivesse estudado. Futuro, quando eu estudar, retoma. Futuro, quando eu tiver estudado. O que você vai perceber é que somente o verbo auxiliar é que recebe a flexão, tá certo? No mais, é só particípio, tá? Vamos embora, continuando. Alguns verbos são verbos chamados de verbos perigosos. Por que isso? É comum nós aplicarmos em determinadas construções alguns verbos que não existem, por exemplo, não existem naquelas pessoas, tá certo? Então, é muito interessante que você preste atenção, principalmente aqueles verbos que são chamados de verbos derivados, principalmente, tá bom? Vamos no nosso material? Verbos perigosos. Verbo requerer. Olha só. Quando eu falo em verbo derivado, lembra que esse verbo derivado terá como base um verbo primitivo, tá certo? O que é que acontece? Por exemplo, o verbo ter é um verbo primitivo. Do verbo ter, eu grafo manter, eu grafo reter, bem como obter, continuando, entreter, abster, e eu ainda grafo, melhor dizendo, conter. Certo? Observem, o verbo ter é o meu primitivo, tá?
O verbo ter é o meu primitivo. Os verbos, então, manter, reter, obter, entreter, abster e conter são verbos derivados. O que é que isso quer dizer? Tendo, então, como base o primitivo, os nossos derivados serão conjugados da mesma forma que o primitivo. Então, se aqui eu digo eu tenho, aqui eu digo eu mantenho. Se aqui eu digo eu tive, aqui eu gravo eu retive. Certo? Ficou tronchinho. Eu retive. Se aqui eu digo eu terei, aqui eu grafo eu obterei. Se aqui eu digo eu teria, aqui eu grafo eu entreteria. Se aqui eu digo se eu tivesse, aqui se eu abstivesse. É do mesmo jeito. Se aqui eu digo quando eu tiver, então quando eu contiver. Tá certo? O que isso quer dizer? O verbo derivado é conjugado do mesmo jeito que o verbo primitivo. Muita atenção ao verbo querer, não é? Muita atenção ao verbo querer, porque o verbo requerer aparentemente é primitivo. Aparentemente. Aí você diz, mas professora, olha só, quando eu grafo o verbo requerer, eu tenho basicamente a mesma base, mas o verbo é chamado de primitivo, como quando serve de base, e o verbo é chamado de derivado quando é conjugado da mesma forma que o primitivo. Perceba que quando eu conjugo o verbo querer, na primeira pessoa do presente do indicativo, eu conjugo eu quero. Mas, quando eu conjugo o verbo requerer, eu não grafo eu requero. Por que eu não grafo eu requero? Porque essa construção não existe. E sim, eu requeiro. Aí, vem para mim um pouquinho, é o grande detalhe. Se o verbo derivado não é conjugado da mesma forma que o primitivo, então não há verbo derivado. Não é? Aquele verbo não é derivado. Presta bem atenção. Repetindo. Verbo derivado é aquele verbo que é conjugado da mesma forma que a sua base, que é o primitivo. Se o verbo não é conjugado da mesma forma, então você não tem um derivado e um primitivo. Você tem dois primitivos. É o caso do verbo querer e do verbo requerer. Aparentemente, o requerer é derivado do verbo querer. Aparentemente. Só se comprova quando você conjuga. Eu quero. Eu requeiro. Não é a mesma conjugação, percebeu? Eu quis. Eu requeri. Não é a mesma conjugação. Isso quer dizer que ambos são verbos primitivos. Cuidado com isso. Material, vamos lá. Cuidado com o verbo requerer, porque esse verbo não é derivado do verbo querer. No presente do indicativo, o verbo requerer é conjugado eu requeiro e não eu requero, né? Tu requeres, ele requer e por aí vai. E no presente do subjuntivo, que eu requeira, que tu requeiras, que ele requeira. Mais uma vez, chamando a atenção de vocês. O verbo é chamado de verbo derivado quando é conjugado da mesma forma que o primitivo. Cuidado com isso aí, tá bom? Vamos embora. Material. Verbo precaver-se. Olha só, vamos falar um pouquinho desse verbo? Presta atenção. Muitas vezes, quando nós saímos de madrugada, por exemplo, ou como quando nós saímos um pouquinho mais tarde, aí a nossa mãe, o nosso pai diz assim, por favor, meu filho, tenha cuidado. Aí você diz, não, pai, eu me precavenho. Errado. Sabe por quê? O verbo precaver-se é verbo defectivo, ou seja, é verbo que não é conjugado em todas as pessoas. Lembram disso? O defeito do verbo vai aparecer na primeira pessoa, então haverá verbos em que você não terá a primeira pessoa do presente do indicativo, ou esse defeito se estende para as demais pessoas, salvando apenas a primeira pessoa do plural e a segunda pessoa do plural do presente do indicativo. O interessante é que, como o presente do indicativo é um tempo primitivo,
Se eu não tenho a primeira pessoa do presente do indicativo, eu também não terei o modo subjuntivo e, por consequência, eu não terei o indicativo. Por que isso? Lembra que, perdão, indicativo não, imperativo. Lembra que o imperativo é a união do presente do subjuntivo com o presente do indicativo? Se não há um, se não há outro, o outro modo também vai desaparecer, tá certo? Cuidado com esse verbo. Vamos lá? Material. Verbo precaver-se. Não é derivado do verbo ver, não é? Não é derivado. É verbo defectivo. Por quê? Porque no presente do indicativo só se conjuga nas primeira e segunda pessoas do plural. Então, olha, nós nos precavemos, vós vos precaveis. Consequentemente, olha o que eu falei, consequentemente, por não haver a primeira pessoa do presente do indicativo, não é? Primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, não há presente do subjuntivo e, por consequência, não haverá aí algumas pessoas do modo imperativo. Cuidado com isso, tá bom? Vamos continuar. Virger significa ter vigor. Vamos lá. Ter vigor. Tal verbo também é um verbo defectivo. Por que isso? Nas pessoas em que eu tenho como vogal temática O ou A, essas pessoas, para este verbo, não existirão. Então, por exemplo, eu vigo. Isso não existe, né? É a primeira pessoa. Então, por isso que ele marca que não há presente do indicativo. É exatamente por causa da desinência, tá certo? No presente do subjuntivo, o que vai acontecer? Como o verbo me traz o é, este é passará a ser a. Que eu viga. Esta construção também não existe. Por esse motivo, o verbo também é defectivo. Por quê? Se não há presente do indicativo, na primeira pessoa, no caso, né? Também não haverá presente do subjuntivo. E, por consequência, não haverá o imperativo. Nas demais pessoas, a conjugação, então, pode ser do mesmo jeito da mesma forma que conjugamos o verbo beber. Então, eu sei que a primeira pessoa não existe, eu bebo, a primeira pessoa aqui não existe do verbo viger. Então, eu bebo, tu bebes, então, tu viges. Ele bebe, então, ele vige. E por aí vai se conjugando o verbo. Você terá o verbo beber como um modelo, é o paradigma. Certo? Lembrando, é um verbo defectivo porque não apresenta a primeira pessoa do singular do presente e do indicativo, por consequência não apresentará o presente do subjuntivo, uma vez derivado dos dois, também não existe o imperativo. Verbo prover é outro verbo que necessita de atenção. Por que isso? Não é um verbo derivado do verbo ver. Então, isso quer dizer que se ele não é conjugado igual, não é derivado, ele também não será conjugado de forma igual. Né? Apesar de coincidir na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo e do subjuntivo. É só uma coincidência. Não quer dizer que o verbo seja derivado, tá certo? Então, como é que se conjuga o verbo prover? Vamos ver aqui embaixo. Então, eu digo, eu provejo, tu provês, ele provê, você segue. Presente subjuntivo. Que eu proveja, que tu provejas, que ele proveja, segue. E pretérito perfeito, eu provi, tu proveste, ele proveu. Detalhe, é proveu mesmo, tá certo? A mesma coisa acontece com o verbo crer, não é? No pretérito perfeito, ele creu. Fica feio, mas é o correto. Nós provemos, vós provestes, eles proveram. E por aí segue a conjugação, tá bom? Próximo slide. Verbo reaver. Vamos lembrar. Vocês recordam qual é o grande detalhe do verbo reaver? Recordam não, né? Então, vamos repetir. O verbo reaver é derivado do verbo haver. Vamos conjugar. Eu hei, tu has, ele há. Nós havemos, vós haveis, eles hão. Está aí, então, o nosso verbo haver conjugado no presente do indicativo. O verbo reaver é derivado do verbo haver,
mas só conjugado naquelas pessoas que apresentam a letra V. Lembram disso? Isso quer dizer que a primeira, a segunda e a terceira pessoas não existe. Havemos, então, olha só, a letrinha V aqui, reavemos. Haveis, reaveis. Não existe. O que é que isso quer dizer, então? Que o verbo reaver é um verbo derivado do verbo haver, tá? E classificado como verbo defectivo. Aí agora você diz assim, professora, como é que eu conjugo o verbo haver nas outras pessoas? Então vamos lá. Aqui é o presente, tá? Então olha só. Ô, gente, veio pretinho? Eu ouvi. Eu havia. Eu houvera. Eu haverei. Eu haveria. Vamos marcar? Em todas as construções, nos aparece a letra V. Isso quer dizer, então, que o verbo reaver será conjugado da mesma forma que o verbo haver. Apenas nas pessoas que não trazem a letra V, né, é que esse verbo não será conjugado, tá certo? Então, olha só, aqui é só para marcar o que nós falamos. Assim, no presente do indicativo só existem as formas primeira e segunda do plural, né? Reavemos, que já está aqui, reaveis. Como não possui a primeira pessoa do singular do presente e do indicativo, não apresenta presente do subjuntivo. No pretérito perfeito, conjuga-se, olha só, reouve, reouveste, reouve, reouvemos, reouvestes, reouveram. Detalhe, se vocês observarem, basta retirar o re e colocar o H. Olha só, ouve, está aqui. Ouveste, está na conjugação. Havia, então reavia. Vocês vão conjugar da mesma forma, tá bom? Vamos embora, continuando. Vamos analisar outras conjugações especiais, então. Cuidado com os verbos que terminam em ato. Se vocês lembram, naquela parte de ortografia nós trabalhamos isso aí. Então, verbos que terminam em EAR recebem a letra I nas formas risotônicas, ou seja, naquelas formas em que a sílaba tônica cai no radical, não é? Então, nas demais pessoas, segue o paradigma do verbo falar, conjuga-se do mesmo jeito. Então, pentear, o radical é pente, conjugando, olha só. Eu penteio, tu penteias, ele penteia. Corrijam aqui, por favor, faltou um Szinho. Nós penteamos, observem que o I já não aparece, não é? Aqui eu tenho. Vós penteais, o I não apareceu e o I agora automaticamente volta, tá? Então, verbos terminados em ato e este ato representado pelo EA receberão a letra I nas formas risotônicas. Então, só haverá I na primeira, na segunda, na terceira pessoas do, marcar aqui também, na terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira do singular, e apenas na terceira pessoa do plural, tá certo? Isso aí serve para qualquer verbo que termine em EAR. Continuando. Verbos terminados em IAR. Está aqui. Os verbos dessa terminação são verbos regulares, então seguem o mesmo paradigma, tá certo? Marca-se, então, verbos regulares são verbos que seguem a conjugação do paradigma falar. Quando eu digo paradigma é porque eles seguem a mesma construção, o mesmo processo, não sofre alteração. Então, vamos lá. Adiar. O radical adi, então, presente do indicativo. Eu adio, tu adias, ele adia. Percebam que é a mesma construçãozinha, olha só. Eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos, vós falais, eles falam. Então, quando eu digo seguem a conjugação do paradigma falar, é porque vocês podem tomar como base o verbo falar, que as construções, então, em relação à conjugação, serão as mesmas. Eu adio, tu adias, ele adia, nós adiamos, vós adiais e eles adiam. Variar, a mesma coisa. Vario, varias, varia, variamos, variais
variam seguindo o mesmo paradigma. Desta mesma forma, conjuga-se os verbos arriar, maquiar e viciar, com o mesmo paradigma do verbo falar, ou seja, a mesma forma de conjugação, tá bom? Continuando, vamos lá. No entanto, há 5 verbos terminados em iar, que recebem a letra E nas formas risotônicas, né? São as formas em que a sílaba tônica recai no radical, como no presente do indicativo e no presente do subjuntivo. Esses verbos são chamados de verbos do grupo Mário, não é? Olha só, verbos do grupo Mário. Então, eu mediu, não é? Eu mediu. É assim que eu conjugo? Então, qual é a dica? Eu vou conjugar os verbos do grupo Mário da mesma forma que eu conjugo o verbo odiar, tá certo? Então, eu mediu, é assim que eu vou falar. Porventura, aliás, eu posso sim falar odio, não é? Eu já iria perguntar assim. E eu posso dizer eu odio? Olha para mim. Posso sim. Tá? Lembra disso. Com a nova regra ortográfica, os verbos que terminam em iar, né, nesse caso o verbo odiar, e na verdade, basicamente, não é tanto o verbo, é a questão mesmo do substantivo, né? Então, os substantivos, melhor dizendo, que terminam em io, não é? Podem receber dupla flexão. Vocês têm isso lá em nossa aula de ortografia, tá? Então, vocês também terão isso nas construções, basicamente, do que eu ponho em relação aos verbos ear e iar. Dá uma olhadinha, tá? Então, hoje, de acordo com a nossa regra ortográfica, nós podemos falar eu presenteio ou eu presentio, eu odeio ou eu odio. Nós podemos falar desta forma devido à nossa nova regra ortográfica. Então, se porventura você falar eu te odio, está certíssimo. E se alguém te corrigir, aí você sabe a regra? Não? Então tem que estudar, tá certo? Material, vamos lá. Então, mediu não existe, não é? Não existe. Então, o que é que vai acontecer? Vamos tomar como base a flexão do verbo odiar normal. Então, eu odeio. Tu odeias. Ele odeia. Quando eu digo normal é porque o odio, aliás, fica feio. Então, mediar, eu medeio. Ansiar, eu anseio. Remediar, eu remedeio. Incendiar, eu incendeio. E odiar, que já está aqui, eu odeio. Não esquece, tá? Eu também posso falar eu odio e está certíssimo. Tá bom? Então, vamos lá. Repetindo. Os verbos do grupo Mário são verbos que recebem a letra E nas formas risotônicas, tá? Percebam que ela apareceu aqui, olha só. Ao contrário dos demais verbos, que são, então, elementos aí chamados de verbos regulares. Continuando, vamos lá. Quando eu falo, vem para mim um tiquinho. Quando eu falo em vozes verbais, basicamente eu tenho que entender 2 construções. Por que isso? Quando nós estamos trabalhando o sujeito, geralmente como é que nós aprendemos a definição de sujeito? Sujeito é o ser que pratica a ação expressa pelo verbo. E na verdade o sujeito não precisa somente praticar. O sujeito também pode receber, praticar e receber. Então, sujeito é o ser do qual se declara algo. Nada dessa questão de sujeito é o ser que pratica a ação verbal. Não. Por que isso? Além de praticar a ação verbal, o sujeito também pode receber, sofrer a ação verbal e, simultaneamente, praticar e receber, tá certo? Essas construções aí são trabalhadas em cima da relação de vozes verbais. Vamos ver isso aí? Material, vamos lá. Vozes do verbo, vozes verbais. Eu tenho, então, a voz ativa, quando o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. Neste caso, quando o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo, o sujeito é chamado de sujeito agente. Então, eu digo que o presidente decretou a reforma econômica. Presta bem atenção. Quem é que
praticou, aliás, decretou a reforma econômica? Aí vem a resposta, o presidente. Observem que o sujeito pratica a ação nesta relação. Isso quer dizer que esse sujeito é chamado de sujeito agente e a minha voz, então, é a voz ativa. Já a voz passiva, o verbo principal deve ser transitivo direto ou transitivo direto e indireto, tá certo? Então, vamos lembrar? Transitivo direto é aquele que eu faço a pergunta o quê? E transitivo direto e indireto é aquele que eu faço a pergunta o quê? Mais qualquer outra pergunta regida por preposição mais que ou mais quem, tá certo? Eu estou usando o que aqui porque fica mais fácil, mas o quem também pode ser trabalhado. Sujeito recebe, né, o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo. E neste caso, o sujeito é paciente. Olha só, você já se percebeu, já perguntou por que você, ao chegar a um hospital, a recepcionista pergunta logo, qual é o nome do paciente? Por que paciente? Porque você é um sujeito que vai receber a ação executada por alguém. É por isso que você é chamado de paciente. A mesma coisa acontece aí. Porque o sujeito é chamado de sujeito paciente? Porque ele vai receber uma ação executada por uma pessoa. Tá certo? Vamos lá, material. Quando eu falo em voz passiva, a nossa voz passiva pode ser classificada em analítica ou sintética, que também é conhecida como pronominal. Quando é que eu tenho a voz passiva analítica? Quando eu trabalho nesta construção uma locução verbal, não é? Uma locução verbal e esta construção é chamada de analítica porque a análise é uma coisa demorada, não é? É longa, é comprida. Então, como é constituída a voz passiva analítica? Por um verbo auxiliar, foi o que nós colocamos aqui. Pode ser, então, o verbo ser, pode ser, então, o verbo estar, mas particípio do verbo principal. Qual é o grande detalhe dessa construção? Quando eu trabalho a voz passiva, eu não posso ter um verbo regido por preposição. Eu não posso, tá certo? Então, o que é que isso quer dizer? Que quando eu tenho um verbo transitivo indireto, não há possibilidade da voz passiva. Olha só, a reforma econômica foi decretada pelo presidente. Aqui a minha voz é uma voz passiva. Mas se eu tenho a voz ativa, eu digo que o presidente decretou a reforma econômica. Perceberam? Decretou aqui é um verbo transitivo direto. Isso quer dizer que esta locução é formada, é classificada por um verbo transitivo direto. Isso quer dizer que, havendo um verbo regido por preposição, não há possibilidade de uma voz passiva. Não há. Quando se trabalha, então, a voz passiva, nós teremos a reforma econômica, que é o meu sujeito, acompanhado da locução verbal, não é? E o executor da ação, que nós chamamos de agente da passiva. Certo? Agente da passiva. Outro detalhe, o agente da passiva será obrigatoriamente regido por uma preposição. O agente da passiva, o verbo não pode, tá bom? Já a sintética ou pronominal é aquela que determina que haverá uma síntese, não é? Haverá uma coisa breve, algo que será resumido. É constituído pelo verbo principal, acrescido do si, o qual chamaremos de pronome apassivador ou partícula passivadora. Vamos lembrar? Nós tivemos essa aula. Eu chamo de pronome apassivador ou partícula passivadora porque corresponde ao verbo ser. O que é que isso quer dizer? A voz passiva sintética pode ser, numa boa, transformada em voz passiva analítica. Percebam, decretou-se a reforma econômica. Notem que eu não digo quem executou a ação, não é? Eu não digo aí quem é que se trabalha, mas eu digo quem recebe a ação.
Percebam também que quem decreta, decreta algo. O verbo é transitivo direto. Percebam, notem que eu posso trocar o se pelo verbo ser. A reforma econômica foi decretada. Perceberam? Então, se este se corresponde ao verbo ser, o meu verbo transitivo direto, a reforma econômica, então, será o meu sujeito paciente. Muito cuidado para não confundir este se com índice de indeterminação do sujeito, tá certo? Continuando, vamos lá. A voz reflexiva é constituída por um verbo mais um pronome chamado de pronome reflexivo. O sujeito é agente, não é? Porque ele pratica, e ele é paciente porque ele recebe. Então, simultaneamente, ele é um sujeito agente e paciente. Percebam, a jovem vaidosa olhava-se no espelho. Olhava-se, quem olha, olha algo, olha alguém. Olhava-se, então olhava quem? O verbo é transitivo direto. Perceberam? Quando eu digo que a jovem vaidosa olhava-se no espelho, eu estou dizendo que a jovem vaidosa olhava ela mesma. Isso quer dizer que a jovem vaidosa pratica e ela mesma sofre a alteração. Este se, portanto, será chamado de pronome reflexivo, não é? Porque pode ser substituído por ela mesma e flexões. Já a voz passiva, já a voz recíproca, a voz reflexiva recíproca, implica dizer que haverá um sujeito composto, certo? E, neste caso, haverá a troca de ações. Isso mesmo. A voz reflexiva, o sujeito vai ser um sujeito simples. E esse sujeito irá praticar a ação com ele mesmo. Já a voz reflexiva recíproca apresenta um sujeito composto ou um sujeito no plural, tá? Porque haverá a troca de ações. Percebam, mãe e filho fitavam-se carinhosamente. Então, quem é que se fitava carinhosamente? Aí vem a resposta. Mãe e filho. Neste caso, o sujeito é composto, tá? Isso quer dizer que a ação verbal é trocada. Então, mãe e filho, um executa a ação com o outro. Por isso, a troca de ações. Eu também poderia dizer, nós nos fitávamos carinhosamente. Nós nos fitávamos carinhosamente. Então, se eu digo aqui nós, perceba que o sujeito está no plural e haverá a troca de ações. Isso quer dizer que a nossa voz passiva, então, perdão mais uma vez, a nossa voz aí é reflexiva recíproca. Este se continua a ser o pronome reflexivo, mas agora ele recebe o recíproco, tá certo? Então, olha só, eu tenho voz ativa, voz passiva, voz reflexiva e voz reflexiva recíproca, tá? Dentro dessas vozes haverá outra construção que eu vou apresentar a vocês. Possivelmente tais construções cairão em tua prova. Não esquece, voz ativa, o sujeito pratica a ação, voz passiva, o sujeito sofre a ação, reflexiva, o sujeito pratica e recebe a ação e voz reflexiva recíproca, haverá uma troca de ações. Lembrando sempre que este se que aparece pode ser ou partícula passivadora ou pronome reflexivo. Nada de índice de indeterminação do sujeito. Por que isso? Eu não posso ter uma voz passiva com verbo transitivo indireto, ou seja, com verbo regido por preposição. No mais, é fazer as questões, correr para o abraço, mandar as dúvidas para mim. Até a próxima aula. Até mais.